Empatia, né? Empatia. Gente, empatia é um assunto muito cobrado, principalmente naqueles editais que constam lá relacionamento interpessoal, comunicação interpessoal, relações humanas, gestão de pessoas. Por quê? Porque empatia é um comportamento requerido para que aqueles profissionais, as pessoas, tenham um excelente relacionamento entre as pessoas, ou seja, o relacionamento interpessoal, tem que ter a comunicação interpessoal. Então, a ideia central de todas as questões de concurso, de todas as provas, é o seguinte: o que você tem que levar consigo? Um juízo de valor, um mapa mental bem solidificado na sua mente, e com base nisso você consegue acertar todas as questões. Então, empatia, antes de a gente entrar nas questões propriamente ditas, você tem que lembrar sempre o seguinte, ó: diz respeito, atenção, ó, diz respeito à pessoa se colocar no lugar do outro, né? Olha só, no processo de comunicação, no processo de negociação, num processo de interação social. De interação social, de integração. Tem a pessoa lá de lá e você lá de cá. Então, empatia é aquele exercício que você sai da sua posição e se coloca no lugar do outro para você perceber o quê? Para você chegar, não. Realmente, ele tem que ter tais comportamentos, tais atitudes. Então, essa colocação, você muda a percepção da informação, da situação. Então, é que se colocar no lugar para o outro, né? Por quê? Porque isso a gente chama de compreensão social. Você passa a compreender os outros. E você só compreende os outros se você se colocar no lugar do outro. E isso é o quê? É a famosa empatia. Respeitar e entender os sentimentos de outra pessoa. Respeitar e entender. Você só consegue entender as coisas se você compreende, se você se coloca no lugar das pessoas. Então, essa é a ideia central sobre empatia. Se você conseguir colocar isso em mente, você está preparado para qualquer questão de concursos, ok? Então, vamos trabalhar agora aqui algumas questões. Eu tenho certeza que você vai acertar todas. Vem comigo aqui. Primeira questão. EBSER, IBFC 2017. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 1. A empatia ou sensibilidade social é o meio pelo qual a pessoa consegue desenvolver impressões acuradas a respeito dos outros. É isso mesmo, tá? Como é que você consegue, gente, desenvolver essas impressões acuradas, detalhadas? É se colocando no lugar do outro. É exatamente isso. Um texto aqui bastante, um vocabulário aqui bastante complexo, né? Mas essa aqui é a ideia, se colocar no lugar do outro, é uma sensibilidade social. No fundo, a empatia não é um processo de compreensão dos outros. O erro está aqui, ó. Ela é realmente, o cerne dela é um trabalho de compreensão. Como é que você vai conseguir entender o que a pessoa, compreender o que a pessoa está falando, o que está sentindo, somente se colocando no lugar dela? E o nome disso chama-se o quê? Empatia. Então está errada o item 2. Item 3. Muitos autores utilizam sinônimos para abordar a empatia. O que é isso? Muitos autores, eles chamam empatia de outro nome. Quais os nomes? Ó, compreensão de pessoas, correto. Você exerce a compreensão. Sensitividade social, correto. Acuracidade, correto. Na percepção social, correto. Então, nós temos aí o letra 3 aqui, está correta. O objetivo desse exercício aqui também é trazer para vocês que a empatia pode ser chamada também por esses nomes aí, ó, sensitividade, né? Sensitividade social, acuracidade na percepção social. Ou seja, essa questão aqui nós temos aí a letra 1 e 3 correta. Então, é a letra D de dado. Letra D de dado, 1 e 3 estão corretos. Então, essa aqui é a primeira questão aí sobre a empatia. Bacana, né? Tem que treinar, não tem jeito, gente. Tem que treinar, não pode ter preguiça. Cada exercício, cada minuto, você tem que aproveitar para fixar conteúdo. EBSER. Os processos organizacionais modernos, ainda que embasados em tecnologia,
são todos decorrentes de relacionamento humano. Diante disso, precisamos refletir sobre sentimentos, aceitar a opinião dos outros e saber ouvir. Neste contexto, estamos falando de, vamos voltar aqui um pouquinho, olha o texto ilustrativo da questão. Os processos organizacionais modernos, ou seja, hoje, como as organizações estão hoje. Ainda que embasados em tecnologia, o que acontece, gente? Hoje, todas as organizações, nós temos computadores, internet, tecnologia de ponta, e só cada vez melhorando mais, celulares, tablets, sempre tecnologia. Ok, corretíssimo, São todos decorrentes de relacionamento humano. Só que, apesar dessa tecnologia, hoje nós temos o quê? Um intenso relacionamento interpessoal das pessoas no ambiente de trabalho, sempre, correto? Diante disso, precisamos refletir sobre sentimentos, que é o relacionamento humano, que é o interpessoal, aceitar a opinião dos outros, e saber ouvir, Ou seja, são dimensões comportamentais de quê? Vem comigo aqui. Objetividade? Não. O que é objetividade? Você é direto ao assunto, Você ser bastante direto ao assunto, você não está refletindo sobre o sentimento dos outros. Você ser, não tem nada, está errado, Centralização, não. Centralização, você não quer nem saber de ouvir, você centralizou e pronto, Individualidade, não quer saber a opinião dos outros, não quer saber ouvir, está errado. Persuasão é você tentar persuadir as suas ideias para com os outros, Então, persuadir vai ao oposto da opinião dos outros. Empatia, exatamente, empatia, que você tem sentimentos, aceita a opinião dos outros, e saber isso é uma verdade real sobre a empatia. Então, exercício bacana, exercício que a gente trabalhou, mais um conceito sobre a empatia. Empatia nas organizações. A capacidade de reconhecer as emoções alheias. Opa, isso aqui é uma questão do Ibser, desculpa. A capacidade de reconhecer as emoções alheias e considerá-las no processo de tomada de decisões de forma inteligente refere-se ao comportamento da inteligência emocional denominado, gente. Vamos lá, A capacidade de reconhecer as emoções alheias, ou seja, não as suas, dos outros, Então você reconhece, O que você está fazendo? Você está se colocando no lugar de outra pessoa, Nós estamos falando de qual competência da inteligência emocional? É o quê, gente? É a empatia, Então a empatia é uma inteligência emocional de se colocar no lugar dos outros, reconhecer, compreender, saber ouvir as pessoas. Então é a letra D. Mas vamos lá, autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é você se conhecer, saber suas limitações e de suas qualidades. Autocontrole, você saber em situações aí de risco, principalmente situações aí desconfortáveis, você manter o controle da situação. Automotivação, você mesmo se automotiva, Auto, si próprio, Habilidades interpessoais, habilidade de se relacionar com as pessoas. O aluno aqui poderia estar em dúvida entre a letra D e a letra E, mas os A, B e C está completamente errada. Mas olha só, por que empatia? De reconhecer as emoções alheias, ou seja, no lugar dos outros, Então a letra D de dado, letra D de dado. Observe, a empatia é uma competência fundamental na moderna gestão organizacional, principalmente para quem trabalha lidando com o público interno. Isso significa, olha só, então ele colocou um texto ilustrativo falando da importância da empatia, concordo plenamente. O que significa empatia? Letra A capacidade de administrar reações diversas e inesperadas em um conflito? Não. Capacidade de administrar reações. Você não administra reações com empatia, Você se coloca no lugar do outro, Tá certo? É claro que se você tem aí desenvolvido essa competência emocional da empatia, você vai reduzir muitos conflitos, porque você vai antecipar e você vai conseguir aí conciliar as coisas, Letra B, a capacidade de negociação diferenciada. Gente, não tem nada a ver, empatia não é a capacidade de negociação. C, capacidade de compreender, agora sim. Compreender o quê? O sentimento e a reação de outra pessoa, imaginando-se em circunstâncias semelhantes. Exatamente, conceito bacana sobre a empatia, letra C. D, capacidade de implementação de ideias
que possam resolver problemas rotineiros, né? Isso aqui é capacidade de implantação, né, de execução, e nenhuma das alternativas. Então, gabarito correto é a letra C de casa, mais esse exercício aí, letra C de casa, né? Ok, vamos lá. Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Habilidade de observar, prestar atenção, ouvir, demonstrar interesse pelo outro e pelo trabalho desempenhado, reconhecer, inferir sentimentos do interlocutor em uma perspectiva interpessoal do trabalho em equipe é conhecida como, né? E aí, gente, como empatia, né? Empatia. Por quê, professor? Olha até tudo aqui, gente. Habilidade de observar, prestar atenção, ouvir, demonstrar interesse pelo outro e pelo trabalho desempenhado, reconhecer e interferir sentimentos do interlocutor em uma perspectiva interpessoal, ou seja, no relacionamento entre as pessoas, né? Ó, do trabalho em equipe. Ó, comportamento receptivo é quando você está com a guarda baixa para ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? É empatia. Assertividade, você ser assertivo, você ter poder de convencimento, compreensão mútua, né? Podia ser a civilidade, questão de educação, mas aqui nós temos aí, não temos dúvidas, é a letra B de bola, é o caso da empatia, caso da empatia.